um sorriso. Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe meu amigo Marco. Olá, tudo bom? Ele é psiquiatra, mas calma, psiquiatras não tratam apenas dos loucos. Né, Bela? Ela trata desse tipo de pessoa aqui também, ó. Psiquiatra, ele estuda o cérebro, né? Ele é tipo um neurologista. Isso mesmo, né? Na verdade o psiquiatra ele é como se fosse um neurocientista clínico, né? Enquanto o neurologista ele estuda se tem alguma alteração na estrutura do cérebro, o psiquiatra ele estuda a função. É como se o neurologista estudasse o hardware do nosso cérebro e o psiquiatra estuda o software, ou seja, como que as coisas do nosso cérebro vão se ligando para fazer com que a gente tenha todo o comportamento, todo o pensamento, todo o sentimento que a gente tem. Então a gente estuda as conexões cerebrais. Eu conheci ele na época que eu fazia pós em psicopedagogia, que a gente tem uma matéria bem de neuro, e aí tinha super a ver, a gente super batia uns papos sobre esses assuntos. É verdade, faz tempo, faz um tempinho. Faz tempo. E aí o que eu pedi pra você vir aqui hoje pra falar sobre bebês ou crianças, mas acho que mais focado na Bela, bebês agressivos. Não é o caso da Bela, porque como você viu, ela é bem carinhosa. Ela é um amor, uma fofa, muito simpática. Ela é, mas ela tem acessos de raiva. E aí, o que me espantou é diferente do Bernardo. Como eu tenho um filho... Entendi. E o que a gente acaba comparando, né? É, sempre, é normal. É, e aí o que ela faz, por exemplo, alguma coisa desagrada ela. Ela vai bater, ela vai morder, ela puxa o cabelo. Perfeito. E são situações que ela nunca viu. É isso que me assustou. Geralmente quando a gente fala que é uma criança agressiva, a gente fala em casa deve apanhar, em casa deve ver. Ah, sim, mas isso não é verdade, isso é um mito. Isso é um mito, na verdade, né? O que a gente sabe, né? Na verdade, as crianças até uns 3, 4 anos, olha ela aí querendo aparecer, tem uma área no nosso cérebro que ainda não está desenvolvida, que ela vai controlar as nossas emoções. Então, até uns 3, 4 anos, as crianças elas vão mostrar as emoções de uma forma muito, muito pura. E a raiva é uma emoção primitiva do ser humano. Assim como o medo, como a própria tristeza, a própria alegria, a gente nasce com isso. Mas é um teste? Então, na verdade, o que acontece? A raiva ela é uma emoção muito primitiva. Tem até um filme muito legal, né? Que fala um pouco das emoções, um desenho, né? da Disney, que é o Divertidamente. Aquelas emoções que aparecem no desenho são as emoções primitivas que todo ser humano nasce. Então a raiva é uma emoção que protege a gente de coisas que frustram a gente, ou então de injustiças, de coisas que vão contra. Então quando a gente tem algo que agride a gente, que vai contra aquilo que a gente quer, a gente exprime a raiva. Então a gente vai atacar. E isso a gente não precisa ver em nenhum lugar, a gente não precisa alguém ensinar pra gente, é uma coisa primitiva do ser humano. É igual comer, é igual respirar, né? É igual chupar o dedo, a gente nasce sabendo isso. E até uns 3, 4 anos a gente não consegue controlar, a gente não consegue frear esse estímulo. Então, por mais que eu fale para, não consegue falar assim, não, minha mãe não deu parar. Isso que você faz é ótimo. E para criar filho, né, a gente vai ter que falar isso não é uma vez, não é 2 vezes, não é 10 vezes, não é 100 vezes, é milhões de vezes ao longo da vida. Cada vez que você fala que isso é errado, que isso não é bacana, ela vai aprendendo isso devagarinho. Só que isso vai demorar um tempo, né? O que começou a acontecer quando eu falo para, ela faz nela mesma. Então, isso é uma coisa que também tem que mostrar que não é, né? Porque o que acontece? Até os 3, 4 anos é normal ter isso às vezes. Se isso for muito repetitivo ou muito intenso em vários ambientes, numa intensidade muito forte, aí talvez seja uma coisa legal para ser avaliada por um especialista. Agora, ter momentos de agressividade até os 3, 4 anos, quando a criança recebe um não, quando ela é frustrada, isso é totalmente normal. E como que é a estratégia? Como é que os pais abordam isso? A ideia é fazer mais ou menos como você está fazendo. Mostrar que não é bacana isso, de um jeito calmo, mostrar que isso não é legal, que isso machucou a mamãe, ou que vai machucar alguém, um amiguinho ou ela mesma, e falar para parar. A ideia tem que falar isso não é uma vez, não é 2 vezes, é 100, 1 milhão de vezes, né? Cada vez que a gente vai falando, a criança ela vai aprendendo, o cérebro dela vai se moldando e aprendendo a controlar esse impulso. Ela já sabe tanto que quando ela faz, às vezes ela faz e já faz ou não, logo em seguida. Ela puxa e já faz assim. Exatamente, exatamente. E ela vai aprendendo assim, testando. Como que a gente aprende coisas na vida? Através de três maneiras a gente aprender. A gente aprende, o jeito mais rápido é copiando, a gente aprende pelo exemplo. Então se a gente vê algum pai brigando
ou sendo agressiva, a gente vai aprender e vai imitar isso. Isso é mais rápido. Mas a gente também aprende por regra, ou seja, se alguém falou pra gente que não pode, e por consequência, ou seja, se eu faço uma vez e tomo uma bronca, ou se eu faço uma vez e não ganho uma coisa que eu quero, eu também aprendo. Então a gente aprende por exemplo, por regra e por consequência. Essas três formas são legais a gente ensinar a criança a não ser agressiva. Então o exemplo é a coisa mais legal, que é o mais importante. É a gente primeiro falar da agressividade de uma forma calma. Né? Se a gente briga de volta... Mas se eu falo no mesmo tom, eu sempre sou calma com eles. Perfeito. Eu nunca vou falar agressiva, eu não vou gritar. Só que isso ela não tem a forma negativa, por exemplo. Ela não aprendeu por nada, porque ela não perdeu nada. Ela puxou o cabelo e falei, Bela, ela não sabe ainda, então ela não tá perdendo nada. A ideia é pegar, falar de uma forma firme e tirar eu mudar, aquilo. fazer o tom só pra esse momento. Isso, falar de uma forma firme, porém calma. E aí tirar dessa forma. Crianças até uns 3, 4 anos, elas vão aprender, a maioria das vezes, imitando. Né? O não, ele vai sendo incorporado como uma regra um pouquinho mais tarde. Mas a criança ela já consegue ver o rosto da mãe quando a expressão tá uma expressão de desaprovação, a criança já consegue perceber isso, né? Mesmo com 1 ano de idade. Antes dela falar, ela sabe quando a mãe tá brava. Ou quando a mãe não gostou. E isso é ruim pra ela. E isso é uma coisa que vai mostrar que aquilo é uma consequência negativa, que não é pra fazer. Ninguém gosta de ver cara brava. Chegou, olhou no olho, falou firme, não, é isso. Só que vamos ter que fazer isso várias e várias vezes. Eu sei que muitos pais me procuram, às vezes, porque eles estão estressados, eles trabalham fora, eles estão, às vezes a mãe, né, a empregada não veio, aconteceu uma coisa no trabalho e eles estão muito estressados. E às vezes... não dá para falar de uma forma tão calma com a criança, às vezes vai irritar mesmo, né? E tudo bem, eu acho que a ideia é a gente ter essa ideia que o nosso exemplo é importante. Sim. E respirar. E saber que também uma vez que a gente perde um pouco a calma, não tem problema. O importante é a gente manter essa consistência na maioria das vezes, né? Então a regra de ouro é a consistência. Quanto mais a gente for repetindo uma coisa mais ou menos do mesmo jeito, mais as crianças vão aprendendo. E o mais engraçado é que ela faz essas coisas e ela nunca viu. Isso que me deixa impressionada. Ela belisca, ela faz esse movimento que eu não sei da onde que sai isso. Então, tem uma coisa que é genética. Né? Tem o aprendizado, tem a parte genética e tem a parte do ambiente. Tem sempre os três. Mas se fosse a genética, no que seria? O pai dela... mais agressivos, é isso? Então, na verdade a genética, eu digo assim, é a biologia de atacar. Então a gente atacar outra pessoa está no nosso gene. Entendi. Todos nós temos isso. Então a gente tem raiva, a gente tem ataque. Tem crianças que elas nascem com um pouquinho mais de agitação, com um pouquinho mais de impulsividade e com um pouquinho mais de desatenção. Essas são características que são muito herdadas. Essas crianças tendem a ser um pouquinho mais agitadas e um pouquinho mais agressivas do que as outras crianças. Mas isso é um trio junto ou não? Você só deu 3 exemplos. É que normalmente a impulsividade, né, essa explosão e a desatenção, elas caminham de mão dada. Gente, né? Que terrível. Elas não quer dizer que toda criança vai ter esses 3 juntas. Agora, que tem uma parte genética, tem. E toda característica genética sempre tem um lado positivo. Porque também crianças que são assim são crianças mais exploradoras, são crianças que têm às vezes um perfil de liderança no grupo, criativas. São criativas. É que às vezes elas vão precisar ser treinadas para usar isso a favor delas. Então não tem característica que seja boa ou ruim, tem cada característica de um jeito e cada filho vai nascer com um pacote genético dele. Por isso que eles são diferentes desde que nascem. Então a ideia é que até os 3, 4 anos a gente não precisa rotular a criança de ser malvada ou de ser agressiva. Uma dica que a gente fala é que ela tem um mau comportamento. A gente não fala que a criança é má. Mas né? tem criança má? Muito raro, né? A gente sabe que tem crianças que nascem com muitos traços genéticos de impulsividade, de agressividade, de inquietação, que às vezes elas não conseguem parar para ouvir, né? Mas a gente não fala que ela é má, até porque a criança ela não sabe muito essa coisa. Que a ruindade é uma malícia que a gente pega na vida, Isso, né? ela não tem esse senso de valor de moral, ela vai agindo. Então o que a gente fala assim, tem crianças que são um pouco mais agitadas do que outras, são crianças que são mais impulsivas e que às vezes tendem a ser um pouquinho mais agressivas do que as outras. Só que uma coisa boa é, a criança, o cérebro dela é como se fosse uma massinha de modelar, então elas conseguem mudar sim. Então elas estão sempre mudando. Então rotular a criança, que essa é uma criança agressiva, essa é uma criança maldosa, isso nunca é bom.
né? Então a gente fala que eu não gostei do que você fez, não é que eu não gostei de você. Do jeito que você é. Do jeito que você é. Até porque é legal a gente ensinar para as crianças e para a gente mesmo que a gente pode ser de várias formas. E quando as crianças crescem, começa a ficar um pouco mais difícil isso. Porque aí tem outras causas de agressividade. Quando que fecha a janela, assim, tipo, eu não fiz nada até tal idade, vai ser muito difícil. Vamos supor que ela começou com essa agressividade, eu não faça nada. Eu vou, ai, tenho preguiça, ai, não olha essa Bela, e vou deixando, os anos vão passando. Aí chega lá com 7 anos, não tem mais o que fazer, já virou uma criança agressiva, louca, porque a mãe não fez nada lá no começo. Nunca vai ter isso, né? A gente sempre vai ter capacidade de mudar. Agora, a gente pode mudar em qualquer fase da nossa vida, né? Agora, quanto mais cedo, mais fácil é de mudar. Então, quanto mais a gente vai envelhecendo, é como se o nosso cérebro fosse ficando um pouquinho mais duro, né? É como uma argila que fosse secando. Então, a gente consegue mudar? Consegue, só que a gente precisa de uma força maior. Sim. Então, enquanto uma criança, a gente faz uma intervenção, a gente muda em questão de dias ou semanas, em adolescentes, em adultos, às vezes é questão de meses ou de anos. Então vai ficando mais difícil, é mais fácil a gente abordar nesse contexto, quanto mais novinha. Ela tem essa característica agressiva, ela não é agressiva, ela tem essas explosões que ela me testa, que ela quando é contrariada... E toda criança tem. Sim. A gente não pode nem dizer que isso é uma coisa que ela tem mais do que os outros, né? Mas em quanto tempo eu pegando, qual tempo que é normal isso não acabar, mas dar uma bela diminuída? Uns 3 anos, 3, 4 anos, a criança tem que estar sabendo isso vai controlar. Isso vai diminuindo. Ela vai sentir raiva, só que ela vai saber frear a raiva. O que fazer na hora da raiva. Exatamente. Agora, se isso começa a acontecer depois dos 2, 3, 4 anos, aí a gente tem que avaliar outras coisas que podem estar acontecendo, né? Então, o que pode estar acontecendo? Pode ser uma coisa genética mesmo, que aí a gente vai ter que abordar do ponto de vista biológico a criança. Remedinho? Às vezes com alguns remédios. Adoro psiquiatra. Né? Às vezes vamos ter, não tem jeito. Mas, o que a criança pode ter também? Uma outra coisa é limites. A criança ela fica muito agressiva quando existe uma falta de limites. Eles imploram limites, Eles precisam de limites, né? Então, às vezes a agressividade é uma forma de querer limite. Então, a gente ter uma rotina mais estruturada, isso até para uma crianças mais velhas, né? A gente vai colocando limite, eles podem até chiar no começo, vão chiar, mas depois de um tempo isso acalma a criança. Ela fica mais organizada, o ambiente fica mais estruturado. Então a gente colocar uma rotina e limite é bacana. Outra coisa é que às vezes as crianças elas podem ficar agressivas quando elas são mais velhas, quando existe alguma mudança no ambiente. Então às vezes tem uma separação dos pais, tem o falecimento de algum parente próximo, né? Às vezes está acontecendo alguma briga familiar. Elas gostam também de explicação. Então é importante a gente explicar para a criança o que está acontecendo. Sempre conversar o que está acontecendo no ambiente. No ambiente, né? E claro, quanto o ambiente estiver mais com rotina, mais calma, ela vai ser melhor, né? Elas são esponjinhas, então o ambiente está tumultuado, ela vai ficar agitada também. Você acha que isso tem a ver com falta de rotina da Bela ou nada a ver? Porque ela tem uma falta de rotina forte. Rotina sempre ajuda. Então, rotina e limite sempre ajuda. Então, quais são as técnicas, né? É falar de um jeito firme, porém não agressivo. A outra coisa é rotina e limite. Então, ela ter rotina, ter horário, ter limite, isso ajuda muito, né? Isso faz com que a criança fique mais calma e mais organizada. Horário para acordar a criança existe? Sempre é bom. Acordar a criança sempre no horário. Tanto para a criança quanto para a gente também. Quanto mais a gente vai conseguir acordar no mesmo horário, tanto dia de semana quanto fim de semana, é claro, pode ter uma variação, né? Mas quanto mais for regradinho, horário para acordar, horário para dormir, melhor. Não quer dizer que no fim de semana não pode dar uma brecha. Mas não deixar pode... Deus dará não é muito bom. Isso não é nada bom. O nosso corpo gosta de rotina, nosso cérebro gosta de rotina. Tanto as crianças quanto adultos. Aliás, a gente pode ver que no fim de semana, quando a gente acorda muito tarde, a gente não fica bem no dia. A gente fica meio preguiçoso, a gente fica meio para baixo. A gente gosta de rotina e de acordar mais ou menos no horário cedo, na maioria dos dias, incluindo nos fins de semana também. Então, rotina, limite e falar de uma forma não agressiva, mas firme, são dicas muito importantes. E, em geral, fazendo isso, em poucas semanas, vamos colocar aí no máximo, estourando em 3 meses, já tem uma melhora muito, muito importante. Menos do que isso. Eu vou colocar a rotina na Bela, vou colocar ela pra dormir, mas é muito difícil ela pra dormir. Porque a Bela não dorme na cama. Ela tem que dormir amarrada no carrinho. Isso é uma outra coisa que ajuda, que é um limite que ajuda a organizar a criança. Ela dormir sozinha. Isso é extremamente importante.
Eu sei, não, mas eu tenho filho, sou pai. Meu filho deu trabalho pra dormir sozinho, viu? A gente tá cansado e toda hora tem que pegar e tirar e colocar. Às vezes a gente tá morto, e ela mamou no peito. Aguenta. Isso aí, se sacar as tetas, tá ali já criança, gente. Então, né? O pessoal fala que às vezes é bacana mamar até os 2 anos. Ok, isso é bacana, mas se for uma coisa que tá sendo muito exaustiva, não tem problema nenhum tirar o peito nessa idade. Até porque ela já tá com o estômago preparado para comer qualquer tipo de alimento nessa idade. E aguentar horas sem alimento. Exatamente.